Fala aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do Desgarrado. Como que foi a segunda-feira de vocês? Estão cansados? Então continue assistindo esse vídeo porque ele vai ser legal, eu acho. Hoje não tem vinheta, só porque eu não quero também, viu? Vocês viram, eu mudei um pouquinho o cenário, só mudei a câmera. Agora minhas duas sapateiras aparecem aqui. Galera, hoje a gente vai falar, como vocês devem ter visto aí no título do vídeo, um resumão das Olimpíadas. Muita gente acha que eu vou elogiar pra caralho as Olimpíadas. Mas a verdade é o seguinte, eu vou só falar o que me veio na cabeça, entendeu? Não tem nem roteiro esse texto, esse vídeo, desculpa. Como eu já disse antes, para começar a falar desse vídeo, eu vou falar das aberturas, que é o começo das Olimpíadas. As aberturas das Olimpíadas foi fenomenal. As críticas eu vou falar no final. Depois das aberturas, a gente vem com uma sequência de jogos aí que o Brasil começou muito bem em alguns jogos, mas não terminou legal não. Por exemplo, natação. Natação que o Brasil sempre teve alguém de destaque, como Gustavo Borges, Xuxa, Cielo, essa vez broxou. E broxou não é por causa dos atletas, não. Broxou por causa... Tá, um pouquinho deles. Mas broxou por causa do investimento que a gente vê do Brasil nos esportes. Por exemplo, os caras, eles nadaram bem, mas não tinham resistência. Resistência é uma coisa básica para uma competição que você exige muito esforço físico. E é o que você tem que treinar. Isso, condicionamento físico, você treina. Não é assim, você nasceu com ele ou não. Depois que o Brasil foi um vexame nas natações, nas provas de piscina, exceto na natação no mar, né, que a gente conseguiu na cagada uma medalha de bronze que não deveria nem ter sido tão comemorada assim. A gente vai então falar dos outros esportes. O Brasil foi muito bem nos esportes coletivos, coisa que surpreendeu a gente depois de ter visto 2 jogos bosta da seleção brasileira, eles conseguiram a medalha de ouro. Mordi minha língua. Mas, continuo dizendo, a nossa seleção é uma merda, porque, tipo, ganharam porque tava jogando com o time não oficial da seleção da Alemanha, porque, cara, pegou uma sequência de time facinho, né? Honduras? Não subestimando Honduras, mas o futebol brasileiro era referência mundial. Agora acho que referência mundial é o futebol espanhol. Mas a seleção brasileira brilhou nos jogos de quadra, por exemplo, jogou muito bem handebol, mas acabou perdendo por uma seleção muito boa, que foi a Holanda. Jogou muito bem vôlei, tanto masculino como feminino em quadra. Vôlei feminino perdeu para a campeã China. Vôlei masculino conseguiu a medalha de ouro, parabéns de novo. Agora o vôlei de praia também foi muito bom. No vôlei de praia a gente teve aí medalha de ouro com o Cerutti e o Bruno. E a gente teve prata aí com as meninas, que eu também não lembro o nome delas, pra variar. Mas enfim, a gente ganhou prata também. Então tá aí, a gente ganhou 2 medalhas no vôlei de praia. Muito legal. E a gente teve aí também um destaque do Brasil nas Olimpíadas, que foi o nosso remador lá, o nosso canoeiro, Isaquias. O cara que Mano, Isaquias, se um dia você ver esse vídeo, que eu duvido muito que meus vídeos têm em torno de 20 visualizações, mas se um dia você ver esse vídeo, eu vou te dar um toque, cara. Não deixa a fama subir na cabeça. E eu tô falando isso porque o cara ganhou uma medalha e ele já tava aí dando uma de estrela mundial, tá ligado? O cara... Mesmo que ele fosse uma estrela mundial, o cara não tem o direito de ser arrogante e ser metido, velho. A gente tem que ser humilde nessa vida. Eu não entendo porque o sucesso sempre está com as pessoas erradas. É difícil você ver uma pessoa humilde que faz muito sucesso. Os caras acham os fodões da vida, cara. Os caras não são nada, eles são só um cara que faz bem o trabalho dele, tá ligado? Lógico que talento conta muito nisso, pra diversas coisas, mas... Pô, vamos ser humilde. Todo mundo trabalhou muito para conseguir as coisas, inclusive você. Então, cara, você ganhou 3 medalhas, legal. Foi o recorde de medalhas por uma pessoa ganhar uma medalha no Brasil, sabe? Tipo, legal, mas 3 medalhas, vamos comparar com o Phelps. O cara tem 300. Ganhou 6 medalhas na competição, 7, sei lá. Só nos Estados Unidos teve competidor que ganhou 4, 5. A gente tem que comparar isso, a gente tem que ver que tem gente muito melhor. Que é uma coisa que eu vou comentar um pouquinho mais no final do vídeo, então
Aguenta aí. Esse vídeo não é pra ser tão engraçado não, também não é pra ser engraçado, o máximo que você vai fazer é concordar ou discordar das minhas opiniões. E provavelmente vai ficar um vídeo longo, então não reclame, tá bom? Se você quiser, pula um pouquinho, mas assiste o vídeo inteiro. Ou então só coloca pra escutar o resto, entendeu? E vamos falar agora, já que a gente tava falando de medalha, vamos falar... pegar meu celular aqui, que é meus dados, vamos pegar aqui a classificação do Brasil geral em termos de medalha. O Brasil, ele ficou, vocês devem saber, ele ficou em 13º. 13º lugar, cara. O Brasil, do tamanho que é, o Brasil rico do jeito que é, a potência que é, ficar em 13º. E eu não tô falando isso por causa de ser um problema ficar em 13º. Eu tô falando isso porque o Brasil é um país tradicional em esportes, pelo menos se diz ser tradicional em esportes. E outra, o Brasil ele tem a maior biodiversidade e landscapes e tipo espaços para você treinar e se exercitar, diferentes climas, tudo do mundo. Ele pega desde um clima muito quente até um clima muito frio, como o sul do Brasil, sabe? Então vamos aí, em primeiro lugar a gente teve os Estados Unidos, com o número de medalhas que eu não posso nem falar. O Brasil ficou em 13º, com 19 medalhas. Você sabe quantas medalhas ficou o primeiro lugar, que é os Estados Unidos? Você sabe quantas? Bom, se você não sabe, você pode pegar o Google, que nem eu fiz, e dar uma olhada. Os caras ficaram com 100 medalhas a mais, os caras pegaram 119 medalhas. Os Estados Unidos é o terceiro maior país do mundo, ou seja, é o terceiro país maior em território. Eu acho que é o país mais rico que tem no mundo. Mas presta atenção, os Estados Unidos ele tem um investimento muito grande em diversos esportes, diversos atletas. O cara investe em todos os esportes, os caras são bons. Todos os esportes os caras chegaram na final, ou então nas quartas de finais, ou na semifinal. Os caras são craque. Por quê? Porque existe investimento. Mas vamos continuar, tá? Grã-Bretanha, que é o Reino Unido. Os caras ficaram em segundo lugar, com 67 medalhas. 67 medalhas. Você sabe o tamanho da Grã-Bretanha? O tamanho da Grã-Bretanha não dá nem o sudeste do Brasil, nem o sul do Brasil dá. Você entendeu? E cara... eles têm um clima totalmente frio na Grã-Bretanha. Era para eles estarem sofrendo pra caramba com o calor do Rio de Janeiro. E os caras conseguiram 67 medalhas. Você sabe por que isso? Porque os caras investem no esporte. Eles investem muito no esporte. E os caras ficaram com 67 medalhas. Você tá ligado? Os caras investiram no esporte, os caras, eles dão investimento para um monte de coisa e estão lá, estão em segundo lugar, finalizaram em segundo lugar com o maior número de medalhas que tem. Segundo lugar com o maior número de medalhas? Não, minto. Foi segundo lugar com o maior número de ouros, porque em terceiro lugar vem a China, que veio com 70 medalhas, cara. A China é um país comunista. É um país que o povo... teoricamente, vive na miséria. E os caras investem em tudo. Em tudo. Os caras tiveram terceiro lugar nas Olimpíadas, com mais segundo lugar no número de medalhas. Os caras são, posso dizer, né, fenomenais, cara. Falar o quê? O que que a gente vai falar? Na boa. Brasil tem que aprender, cara. O Brasil tem que aprender um monte de coisa. Em 10º lugar, cara, ficou a Austrália. 3 colocação pra cima. Meu, os caras ficaram com 29 medalhas, com 10 medalhas a mais que o Brasil. O que eu quero falar é o seguinte, você pega a Itália, ficou com uma porrada de medalha. Você pega o Brasil, cara, a gente tava num campeonato em casa. A gente, no Malemar, conseguiu terminar os estádios. O Centro Olímpico, Malemar, a gente conseguiu terminar. Foi feito as Olimpíadas no Rio de Janeiro. Nada contra o Rio de Janeiro, mas é estranhamente quase impossível suportar a quantidade de pessoas que foi pra lá, tá ligado? Eu tenho certeza que muitas coisas não apareceram na televisão, na mídia, que aconteceram por aí, entendeu? Então, assim, o Brasil, ele tem dinheiro, ele tem capacidade, tem muito dinheiro, aliás, muito dinheiro roubado, inclusive, do Brasil. Cadê o investimento em esportes, cara? O Brasil foi ruim na maioria dos esportes, ele não conseguiu medalha, teve competição que o Brasil não conseguiu por causa de falta de competidores, com gente que foi lá. É o exército que tá investindo em esporte, os caras estão batendo continência lá, porque é o exército, não é o Brasil. A gente tem pouquíssimos competidores aí, a gente não tem competidor suficiente capacitado para ganhar uma medalha de ouro. Lógico que tem, só não tem investimento, tem gente que ainda nem foi descoberto, o cara tem que ter muito dinheiro para participar de qualquer esporte aqui. Se você quiser ser um praticante de hóquei, por exemplo, você tem que gastar 10 mil reais para comprar o equipamento, ninguém tem esse dinheiro não. Se você quiser ser um jogador de tênis de
de mesa, que eu já fui jogador de tênis de mesa. Se você quiser jogar um tênis de mesa, você é pobre, não tem dinheiro, você não tem condições financeiras, você vai comprar uma raquete que custa R$1.000, cara. Você vai pagar um treinador bom. Você não tem, cara, não tem investimento. E eu conheço gente que foi lá, competiu no Campeonato Brasileiro, até hoje não tem, foi quase campeão e até hoje não tem um patrocinador, não tem investimento, não consegue sobreviver disso. O cara que ele, pra ser esportista, ele tem que ter um trabalho e ainda, tipo, ser esportista. E não só isso, artista também, os caras têm que ter um trabalho e tentar a vida como artista. É uma merda isso. O Brasil não tem investimento em nada. Então agora vamos falar do encerramento, pra já a gente acabar com esse vídeo que eu tô me estressando também. A abertura foi muito linda, mas no encerramento a gente teve tudo bem que é protocolar, cara, mas por que a gente tinha que seguir todo o protocolo? Por que a gente não podia arrebentar também no encerramento? Eu gaguejo pra caramba, não tô nem aí, eu tô ficando nervoso já com esse vídeo, porque eu acabo ficando nervoso quando a gente se trata de mau investimento na cultura, no esporte, em todas as coisas de saúde e tudo mais que não tem no Brasil, entendeu? Porque com essas Olimpíadas a gente deu uma tampada e mascarada, mas acabou as Olimpíadas, vamos jogar real. As Olimpíadas foi só pra tampar um pouquinho o buraco aí e fazer o pessoal um pouquinho mais feliz, porque agora, na realidade, a gente vai ver o que a gente sofreu com essas Olimpíadas aí, o déficit que teve um monte de gente que não foi trabalhar pra ir nessas Olimpíadas, entendeu? No encerramento das Olimpíadas, começou com uma musiquinha chulé. Cara, que música que era aquela? Era pra ser uma comemoração, velho. Começou uma bandinha merda lá que ficou tocando lá umas musiquinhas. Tudo bem, música raiz, mas a gente tem música brasileira muito boa, muito animada, cara. Não é festa, tu lá... Os esportes, 70 ou 80% dos esportistas, eles são jovens. Eles gostam de coisa animada, é festa, é bagunça. Pô, vocês estão achando o quê, velho? Beleza, foi bonitinho, teve aquele negócio lá no chão, lá legalzinho, tá ligado? Mas, segundo ponto, segunda crítica que eu vou falar, e não foi só do encerramento, da abertura também. Cultural do Sul não teve quase nada. E eu não sou sulista, sabe? Tipo, eu acho que o Brasil, ele é tudo. Ele não é só do Rio de Janeiro pra cima, não. O Brasil tem São Paulo, tem Paraná, tem Santa Catarina e tem Rio Grande do Sul. Os caras que tem, inclusive tem Mato Grosso, tem todos esses lugares que tem a cultura própria e nada foi apresentado lá nas Olimpíadas, no encerramento e nem nas aberturas. Se foi apresentado foi uma coisa muito sutil e ninguém sabe que são daqueles lugares. Tudo que foi apresentado foi forró e samba, que é coisas lá do Nordeste, essas coisas, não, nada contra, cara. Eu acho que lá é cultura brasileira e no Sul é cultura brasileira. Se a gente tá apresentando o Brasil, a gente tem que apresentar tudo. Se você chega pra um gringo e fala alguma coisa, o cara fala assim, ah, você é brasileiro, Rio de Janeiro, samba, mulher e festa. Brasil não é só festa. Brasil não é o Rio de Janeiro. Os caras de fora não sabem nem onde é a capital do Brasil. Os caras não sabem nem que a capital financeira do Brasil é São Paulo. Os caras não sabem nem que a capital do Brasil é Brasília. Eles acham que Brasil se resume a Rio de Janeiro, bunda, sexo e carnaval. Só. E é isso que o Brasil vai e mostra pro pessoal. Brasil é rico de cultura. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Eu já morei fora do Brasil. Pretendo ir pra fora de novo, mas eu gosto de falar que eu sou brasileiro. Então, cara, eu sou brasileiro porque o Brasil é rico em cultura, em ambiente, em animais, em tudo. Inclusive em dinheiro, que o Brasil não sabe administrar. E ferra com a população deles. E é por isso que não dá orgulho de morar no Brasil. Mas o Brasil é ótimo. Então é o seguinte, as Olimpíadas foi legal, foi bem sucedida, tudo. Mas vai tomar no cu quem achou que as Olimpíadas foi para o Brasil. As Olimpíadas, elas foram articulações políticas. Então a real é o seguinte, não culpo os atletas, não culpo a diretoria, o pessoal que fez, nada. Eu culpo as manipulações políticas que teve essas Olimpíadas e o tanto de dinheiro que foi lavado. Então, galera, abre os olhos e pensa bem. Tem muita coisa no Brasil que é tão lixo. Por exemplo, a Globo. Eu não consegui assistir nenhuma narração do Galvão ou de qualquer um que fosse da Globo. Porque, por exemplo, se eu fosse assistir vôlei, que é um dos esportes que eu gosto muito de assistir, vôlei, quem que era o queridinho da Globo? Lucarelli. A Globo, ela só falava do Lucarelli. Porque o Lucarelli é isso, porque o Lucarelli é aquilo. Mas quem fez e a diferença no time foi o Wallace.
O Wallace estava arrebentando. Na Globo, o que você ouvia falar muito era Lucarelli e Maurício, que também não fez nada, errou um monte. Ou então Serginho, o Aço, que tá se achando pra caramba também, né? Você tá zoando. Se a gente vai falar de futebol, então, cara, você chega lá, o futebol pra Globo se resume Neymar e Gabigol. Gol? Gabigol? Fez todos os gols que ele chutou? Porra, o cara quase nem chutava no gol. Que é isso? É Gabigol porque ele fica encostado no gol? É isso? Ah, fala sério, cara. O time teve muito mais gente estrelando lá do que os dois. Não tira o mérito do Neymar, mas, pô, e o nosso goleiro? Ele que ganhou as Olimpíadas. Foi ele que fez uma defesa espetacular no pênalti. Não foi o Neymar que fez o último gol, não. Neymar recebe milhões pra treinar na Europa. Ele não tem mais do que a obrigação de acertar um chute dentro do gol. Se o Neymar tivesse feito um gol no último segundo da prorrogação, o mérito seria dele, mas ali não, ali o mérito foi do goleiro. Então, galera, abre o olho, velho. O Globo é um lixo, os caras só manipulam tudo. Galvão, se aposenta, velho. Você já passou. Kleber Machado, você também pode se aposentar também, velho. Só fala merda. E além do mais, Gabigol, agora que eu tô lembrando, Gabigol deu uma entrevista lá. Logo no segundo jogo, que foi aquele vexame dos infernos, ele deu uma entrevista lá que ele só falou merda. Falou que jogaram bem, que tentaram fazer o máximo. Mentira! Mentira total! Chega lá o Marquinhos, vai lá dar uma entrevista e o cara fala, não, a gente errou, a gente tem que melhorar isso, aquilo. Fala a verdade, aí você vem falar que vocês jogaram bem. Vai pra puta que pariu, né? É isso aí, galera. Vou encerrar aqui o vídeo porque eu tô ficando irritado. Então é o seguinte... Me acompanha aí no canal, tem hora que eu vou criticar, tem hora que eu vou fazer polêmica. Vocês concordam com o que eu falei das Olimpíadas? Concordam ou não? Me deixa aí um comentário, deixa eu saber. Dá um like no vídeo, dá aquele like esperto. Falou, galera, até a próxima. Um beijão, ó, no coração. Espero que vocês me acompanhem aí no canal muito mais vezes e até a próxima. Fui!